Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente ter a nossa classe bíblica, o nosso curso de teologia bíblica, que se chama A História de Deus. Se você está pousando aqui pela primeira vez, se você caiu aqui de paraquedas, esse é o canal Cristãos Cansados, eu sou Isaac Rezende, e essa é uma aula de teologia bíblica, ou da narrativa bíblica. Nós estamos, desde algum tempo aí, já mais de 2 anos, nós estamos estudando a Bíblia livro por livro, vendo o panorama geral da narrativa da história da redenção, vendo os grandes temas sobre a criação, o exílio, a aliança, o Messias, e a gente está a cada livro vendo como a história divina de amor e de redenção vai se desenvolvendo. E na semana passada nós começamos agora o estudo do livro de Daniel. E só para deixar claro, isso não é um estudo verso a verso, nem capítulo a capítulo especificamente, mas é tentando entender toda a estrutura, o tema, as motivações, o conteúdo do livro de Daniel dentro do que ele se propõe a falar sobre esse tema da narrativa bíblica. E na semana passada, basicamente, nós terminamos, né, uma introdução à estrutura do livro de Daniel, e eu propus essa divisão aqui que eu quero mostrar para você, de acordo com o livro, que é o capítulo 1, como o nosso primeiro estudo aqui após a introdução, que é o estudo que a gente vai fazer hoje, que é o tema Daniel e o seu Deus. A gente vai estudar basicamente o capítulo 1, né, que é uma introdução, que é uma abertura, digamos assim, a proposição do tema central do livro. E a partir desse estudo, nas próximas semanas, nas próximas sextas-feiras, nós vamos estudar os capítulos 2, 3 e 4, na outra 5, 7 e 8, e na última 6, 9 e 10 a 12, dentro dessas estruturas e temas propostos aqui, tá certo? Então, hoje nós vamos basicamente falar sobre Daniel e seu Deus a partir do capítulo 1 de Daniel. Então, quando a gente fala basicamente do capítulo 1 de Daniel, ele tem uma mensagem central aqui apresentada para a gente dentro da história, que é Deus ele é capaz de transformar as derrotas em vitórias, os reveses em sorte. Deus é capaz de transformar algo bom em algo ruim. E assim, dentro de um resumo básico, se você já conhece o livro de Daniel, né, talvez isso já seja comum para você, mas de uma forma bem resumida para você que talvez nunca leu o livro de Daniel, basicamente o livro de Daniel, a gente apresentou uma introdução na semana passada, se você não assistiu, clica aqui na playlist que está na descrição do vídeo e assista a primeira aula, mas o resumo desse primeiro capítulo basicamente é o seguinte: Daniel e seus amigos, junto com vários outros cativos de Jerusalém, de Israel, são levados ou trazidos para Babilônia, para o Império Babilônico, e ali eles vão servir como escravos do rei, como servos do rei, em diversas oportunidades de carreira, digamos assim, se é que um escravo tem oportunidade de carreira, mas eles vão servir de conselheiros, de sábios, de professores, dentro dos assuntos do reino, né? Então eles vão ser treinados, capacitados dentro disso que a gente pode chamar de Universidade Babilônia, dentro desse panorama do que Babilônia tem a oferecer em termos de filosofia, de educação, de estilo de vida. E Daniel e seus amigos eles são trazidos a esse ambiente. E a história do capítulo 1 diz pra gente que eles são testados, né? Porque logo de cara eles são confrontados com uma quebra das leis dietéticas do povo judeu, porque eles são chamados a comer de tudo que tem na mesa do rei, para eles poderem se alimentar e se tornarem fortes, né? Corados, alimentados ali para exercer toda a capacitação profissional que eles têm a oferecer. Mas, como de alguma forma, né? Eles entendem que aquilo que está sendo oferecido na mesa do rei, ou até mesmo o próprio ato em si de se assentar à mesa do rei, talvez por questões de idolatria, de oferecimento dos alimentos para os ídolos, né? O texto não fala exatamente o porquê deles não comerem aqueles alimentos, se era kosher, o que era a questão ali, mas ele deixa claro que eles veem naquela atitude de comer da mesa do rei um ato de violação à Torá, as leis dietéticas do Antigo Testamento, lá de Levítico, de Êxodo e tudo mais. Então eles se recusam e eles fazem um acordo com o capataz, o chefe do rei ali, que toma conta de todo aquele setor ali da alimentação, eles falam assim: olha, faz o seguinte, faz um teste com a gente. Dê pra gente, por 10 dias, apenas vegetais, frutas e água. Isso é o suficiente. Ah, mas o rei vai mandar me matar. 10 dias é tudo que a gente pede. Se a gente não provar que a gente vai ficar melhor só com isso, então a gente come o que tiver sendo oferecido. Mas, se for o contrário, aí você deixa a gente cuidar da nossa própria alimentação. E a história diz que Deus os abençoa por causa dessa fidelidade e eles se encontram
10 vezes mais corados, mais robustos ali que os outros escravos, servos, conquistados, enfim, né? E aí eles conquistam a amizade desse servo, desse supervisor ali do rei, e eles passam a comer as coisas que eles querem comer. E aí, na hora que eles vão fazer o teste diante do rei para serem provados após 3 anos, eles são achados 10 vezes mais sábios do que todas as outras pessoas que passaram, né, pela nutrição do rei, pelos treinamentos e por tudo mais, né? Mas basicamente o texto também vai mostrar pra gente que ele sofre algumas questões, como um ataque à identidade dele, né? Os nomes dele são mudados, eles são colocados dentro dessa estrutura de aprender toda a educação, toda a questão que Babilônia tem a oferecer, mas diante de tudo isso, eles permanecem fiéis. Então esse é só um resumo, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que esse capítulo vai mostrar pra gente, que é primeiro sobre Daniel, sua identidade como um judeu, né? O que a fidelidade de Daniel nessa história tem a ver com tudo, e como Deus, dentro de sua soberania, faz com que a história progrida de acordo com a sua vontade, com a sua glória, com a sua soberania acima de todas as coisas. Tá certo? Então, Daniel e o seu Deus é o grande tema, né, que conduz a gente aqui no estudo desse primeiro capítulo. Então, retomando aqui, o assunto principal aqui do capítulo 1 é Deus ele é capaz de transformar derrotas em vitórias. E como eu disse, esse não é só o tema deste primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo ele serve de preâmbulo para tudo aquilo que Daniel, nos seus 12 capítulos, vai discutir. E o grande tema é Deus ele é soberano acima de todas as coisas. Deus está no controle da história, ele reina sobre tudo. E mesmo quando parece que nós estamos perdendo, que ele está perdendo a batalha, nada escapa mediante os seus planos, tá certo? Então, olha só que interessante. Quando a gente já abre o capítulo 1, né, logo na introdução, nos 2 primeiros versos, olha o que o autor coloca logo na introdução da história. Né? Lembrando que é essa história que eu acabei de contar para vocês, eles foram levados cativos e tudo mais, e aqui ele vai dar esse resumo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, então o rei lá era Jeoaquim, na época que eles sofreram o ataque de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele veio até Jerusalém e a sitiou. E olha aqui que o autor quer deixar claro. O Senhor entregou nas mãos dele, no caso ele, Nabucodonosor. Então a história começa dizendo que Jerusalém foi sitiada e pessoas foram levadas escravas para a Babilônia. E o que o autor deixa claro no primeiro verso? Deus os entregou nas mãos de Babilônia. Isso tudo só está acontecendo porque Deus assim o permitiu. E talvez para um leitor desatento ele possa pensar, mas agora é fácil falar, né? É como se fosse aquela pessoa que diz assim, agora que você já venceu mesmo, mas também porque eu deixei. E a pessoa não quer admitir a derrota, então ela diz que deixou. Mas se você lembrar bem e você voltar nos estudos anteriores, de novo, a descrição da playlist, né? Ou a playlist está aqui na descrição do vídeo, das outras aulas, se você voltar em Isaías, Jeremias, você vai ver que os profetas antes do exílio já avisavam, eu vou trazer Babilônia sobre vocês. A gente ainda vai estudar o livro de Abacuque, e lá Deus deixa claro para Abacuque, olha Abacuque, o povo não está se arrependendo, o povo continua iníquo, continua contra a minha aliança, contra os meus estatutos, eles são idólatras, eles não tomam conta daqueles que são oprimidos, daqueles que estão vulneráveis na sociedade, eles só pensam em si, eles vivem como os babilônicos. Então, eu vou mandar os babilônicos para poder levá-los para a Babilônia em exílio. Deus já havia dito isso muito antes de qualquer guerra acontecer, de qualquer invasão acontecer, e agora as coisas estão simplesmente acontecendo da forma como ele disse que ia acontecer. Então, a grande lição aqui que os primeiros versos trazem para a gente é, até uma aparente derrota, como né, o povo ali sendo levado cativo para a Babilônia, né, no caso aqui a conquista de Judá pelo reino da Babilônia, até essa aparente derrota ela é apresentada logo aqui no começo como parte do plano soberano de Deus. Deus está simplesmente dizendo, ou o autor aqui no caso, né, Daniel, ele está simplesmente introduzindo para a gente isso, ele falando, olha, tudo isso está acontecendo como os profetas já haviam sendo dito lá atrás. Eles já haviam dito isso, Deus está simplesmente cumprindo o que prometeu. Então é como se ele tivesse logo no primeiro verso dizendo, lembra que Deus disse que ia acontecer? Pois é, Deus agora finalmente cumpriu a sua palavra, por isso nós estamos aqui. Então o autor deixa claro logo no começo, olha, vocês vão ver várias coisas acontecendo aqui no reino da Babilônia. Tudo isso está nas mãos de Deus. Agora, qual que é o contexto histórico aqui desse primeiro capítulo? E que vai dar para a gente um contexto histórico de Daniel e o que ele vai passar junto com seus amigos aqui na Babilônia. Veja, Daniel ele vem de um contexto da sua história ali, que é um contexto ali de um período ali em Jerusalém, em Judá,
de bastante esperança, de transformação espiritual, pelo menos para algumas pessoas, pelo menos dentro de um contexto ali, mesmo que limitado, né? Mas toda essa transformação, toda essa esperança, ela vai acabar se transformando numa crise nacional e pessoal. Para Daniel, para os seus amigos e por aí vai. Por quê? Veja, Daniel, né, ele era um nobre, ele frequentava ali os espaços nobres de Jerusalém, ele vivia de uma família proeminente e tudo mais, né? Ele era como se fosse uma espécie de príncipe, né? Não necessariamente diretamente ligado ali à monarquia, mas ele circundava ali o palácio junto com seus amigos. Eles eram pessoas nobres, né? Vinham de famílias ali muito importantes. E ele viu a sua família sendo transformada, sendo moldada pela transformação espiritual que o rei Josias promoveu. Você se lembra de quem era o rei Josias? O rei Josias foi aquele rei que desde criancinha, né, ele se tornou rei por causa da morte do seu pai ali, Amon, por uma... Amon, assim, era filho de Manassés, né? Manassés foi o último rei ali do ministério de Isaías, o profeta Isaías, né? E aí Isaías, Manassés, ele vai ser o pai de Amon. Amon, assim como Manassés foi um rei terrível, idólatra, promoveu a idolatria em toda Jerusalém. E com isso o povo ficou muito insatisfeito, né? Uma ala ali de Jerusalém ficou muito insatisfeita com ele por causa dessa idolatria, por causa disso tudo. E aí houve de novo um golpe, como vários que aconteceram durante o período da monarquia, e eles assassinaram Amon. E queriam assassinar toda a família de Amon, mas algumas pessoas ali foram capazes de salvar a vida do pequeno, do bebê Josias, e ele foi tutorado, escondido lá no templo, até que ele tivesse idade suficiente para poder reger, para poder tomar conta do reino de Jerusalém. E ele começou o governo muito jovem, muito criança ainda, né? É uma história muito interessante. Mas ele vai ser colocado na história de Israel como um dos reis mais piedosos que viveram. Tão piedoso ou até mais que o próprio rei Davi. Por quê? Porque ele tinha um ódio gigantesco pela idolatria, pela falta de fidelidade ao Deus de Israel. Então ele promove uma reforma muito importante em Israel. Ele faz um chamado a um reavivamento diante de Deus, a uma busca pela aliança. E é bastante interessante que a história vai dizer pra gente, lá nos livros dos reis e de crônicas, que ele acaba achando um dos rolos da lei, da Torá, provavelmente o livro de Deuteronômio, perdido no templo. Olha que interessante, a Torá, o documento mais importante da nação de Israel, estava escondido debaixo de alguma tralha lá no templo, ou seja, fazia tempo que eles não estavam nem aí para a Torá. E aí Josias ele descobre isso, e ele chama ali os ministros do templo para poder ensiná-lo e ler a Torá para ele, e ele fica assim completamente quebrantado, e ele pega isso e traz para toda a nação para promover essa profunda reforma espiritual. Então é dentro desse contexto que Daniel vai ser criado. Dentro já de um contexto de fidelidade a Deus, de busca por uma reforma. Só que mesmo esse rei Josias, ele acaba tendo um momento de fraqueza no final da sua vida. Ele morre até relativamente jovem. Por quê? Porque em determinado momento, o Egito vai batalhar contra Israel. E aí Josias ele parte para a batalha e o rei Neco, ele diz o seguinte: olha, não vem para cima de mim, porque Deus já me deu essa vitória. O seu Deus vai me dar essa vitória. E aí Josias deve ter pensado: quem é você para falar do meu Deus, né? Você é um pagão, você não tem nada a ver com a aliança. Deus responde a mim, digamos assim, né? E ele parte para cima. Mesmo com a advertência dos profetas, ele vai para a guerra. E ele até faz uma maracutaia lá, porque ele se veste com uma armadura de um soldado comum, ele tira as vestes de guerra reais para ele se passar desapercebido, não ser ali o centro, o alvo da batalha de todos os arqueiros. Mais uma flecha perdida acaba acertando debaixo do seu braço. Ele é levado de volta para Jerusalém, mas infelizmente ele acaba morrendo. E aí esse rei que promoveu toda essa reforma acaba sucumbindo por causa de uma desobediência. E diante disso, o povo fica desnorteado, o povo fica perdido e mais uma vez, né, eles vão acabar caindo na idolatria. E uma outra questão também, diante dessa idolatria que vai voltar, diante dessa... De novo, eles perdem uma referência moral boa, eles começam a se perder novamente. E aí você tem o ministério, por exemplo, do profeta Jeremias, que a gente estudou, né, 2 estudos atrás. Se você voltar lá, você vai ver o estudo do livro do profeta Jeremias. De novo, está aqui na descrição, é só clicar e procurar. São 3 aulas sobre o livro de Jeremias. Você vai ver lá as mensagens de advertência que ele dá ao povo por causa da desobediência. Ele fala assim: olha, Babilônia está vindo aí, vocês não estão se arrependendo. E aí os reis da época de Jeremias, né, os descendentes ali de Josias, não tinham o mesmo zelo pela lei conforme o seu pai tinha. E eles se voltam contra Deus.
E várias pessoas, vários ali no reino, acabam se voltando contra Deus também. Apesar de Daniel e seus amigos serem exemplos de pessoas que permaneceram firmes. Só que pensa aqui no contexto do que Daniel está vindo junto com seus amigos, né? Essa morte prematura ali do rei Josias, ela deixa a nação chocada, desnorteada. E aí você consegue imaginar jovens como Daniel se questionando, pensando ali, analisando. Poxa, por que um rei tão piedoso quanto Josias, alguém que se dedicou tanto a Deus, teve um final assim tão trágico, tão de repente ele teve a sua morte ali decretada? E essa é uma pergunta que ela acaba, digamos assim, reverberando no nosso mundo hoje de uma outra forma. Provavelmente você já se perguntou, ou já ouviu alguém se perguntando, olha, se Deus existe, se Deus é todo-poderoso, se Deus realmente é bom, por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas inocentes morrem? Por que tantas tragédias levam pessoas que não têm nenhuma culpa? Claro que essas são premissas equivocadas, né? Mas ainda assim, dentro do nosso ponto de vista moral, a gente olha para essas pessoas e fala assim, nossa, por que morreu tão cedo? Por que Deus permitiu isso acontecer? Então, Daniel e seus amigos, eles olham para esse cenário acontecendo e isso é um choque para eles. E aí, para completar toda essa tragédia, o povo entra nessa situação de idolatria, de desobediência novamente, e aí nós temos aquilo que vai ficar cravado na história de Israel como o grande período de exílio. Né? Daniel e seus amigos e outras 10.000 pessoas são exiladas em Babilônia. E lá em Babilônia eles vão ser confrontados com deuses estrangeiros, eles vão viver dentro de um ambiente hostil. Tudo ao seu redor vai gritar: o seu Deus não é de nada, você está vulnerável a uma outra nação estrangeira. E aí podem ter surgido essas questões diante de Daniel. Será que Deus realmente está no controle de tudo? Onde ele está agora? Será que o Deus de Israel foi de fato derrotado? Porque veja, do ponto de vista das nações vizinhas, das nações pagãs, qual que era o entendimento na época? E que reverberava bastante dentro do contexto de Israel. Veja, quando uma nação parte em guerra contra outra nação, não são as nações em primeira mão que estão batalhando, são os deuses dessas nações que estão batalhando. Então, quando o Babilônia parte para cima de Jerusalém, não é necessariamente Babilônia, ou em primeira mão, não é Babilônia que está lutando contra Jerusalém, é Marduk, que é o deus de Babilônia, que está batalhando contra Yahvé, o deus de Israel. Então, se de fato o deus de Israel, ou se Israel perde a batalha, perde a guerra contra a Babilônia, quem perdeu foi o Deus de Israel. Então todas as outras nações vizinhas, elas veem ali a conquista de Jerusalém pela Babilônia e elas entendem isso como a vitória dos deuses babilônicos sobre o Deus de Israel. Isso reverbera muito na mente de todas aquelas pessoas ali que estão sendo levadas para o exílio babilônico. Só que, no entanto, Daniel 1, verso 2, vai contradizer essa narrativa, colocando logo de cara, foi o próprio Deus quem entregou o povo nas mãos de Babilônia. Deus os entregou. E ele já havia profetizado isso há muito tempo. Deus não é um Deus derrotado. Deus é um Deus soberano e no controle da história. E tudo isso só está acontecendo porque ele assim o permitiu. E o verso 2 segue dizendo: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, dele aqui no caso Nabucodonosor, né? Entregou Jeoaquim, o rei de Judá, e entregou também alguns utensílios da casa de Deus, ou seja, artefatos ali de ouro e de prata que estavam no templo de Jerusalém. E então Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar. Marca isso daqui, a terra de Sinar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, Nabucodonosor levou esses utensílios do templo para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, Nabucodonosor saqueia o templo divino, o templo de Jerusalém, o templo do Deus Yahvé, o Deus da aliança, pega os utensílios sagrados ali da casa de Deus e leva para os templos pagãos, para os deuses da Babilônia. E o autor quer falar para a gente, o autor de Daniel, ele quer deixar claro que mesmo diante desse cenário aqui, de que tudo está sendo levado, de que Deus aparentemente está sendo humilhado, é Deus quem está no controle absoluto da história, mesmo quando tudo parece perdido. E pode parecer que não no primeiro momento, mas no decorrer do livro de Daniel vai ficando cada vez mais claro que Deus está no controle da história, não apenas em Babilônia, mas na história futura, em tudo o que for acontecer posteriormente.
o lembrete inicial que nós precisamos ter aqui, já na introdução, no capítulo 1. Deus está no controle absoluto da história, mesmo quando tudo parece perdido. E essa mensagem implícita, né, essa mensagem que já é entregue para a gente aqui nesses 2 primeiros versos, ela vai permear todo o livro. Ela vai conduzir toda essa narrativa do livro de Daniel e vai mostrar para a gente que Deus é capaz de transformar derrotas em triunfos. Deus não perdeu. Deus está apenas jogando um jogo mais longo do que as nações, do que as pessoas imaginam. E diante desse cenário, veja, Daniel está diante dessa crise, está diante desse panorama, e ainda assim, ele permanece fiel, junto com seus amigos. Ele resolve fazer um voto de fidelidade e de confiança a Deus. E o que a gente vê? Pelo fato de que Deus pode transformar derrotas em triunfos, a fidelidade a ele nesses momentos, como é demonstrado por Daniel, vai ser recompensada mesmo diante de tempos de adversidade. E é exatamente isso que a gente observa aqui na história de Daniel, já no primeiro capítulo. Então, como eu falei, algumas coisas agora vão acontecer com Daniel diante desse cenário desafiador que ele vai viver. E o verso 3 vai dizer pra gente, né, aquilo que eu contei para vocês, no resumo, o camarada aqui chamado Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, ou seja, o chefe ali encarregado desses sábios, desses serviçais agora que vão ajudar a servir ao rei, das quais Daniel está ali fazendo parte. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então todos aqueles que eram do palácio, mas também das casas proeminentes ali, das famílias ricas, nobres de Israel, Daniel fazia parte deles e ele vem junto com esses filhos de Israel. E uma outra coisa que é bastante interessante de se frisar quando a gente abre o capítulo. Essa expressão filhos de Israel, ela é muito significativa aqui na narrativa que Daniel quer apresentar pra gente. Por quê? Porque lembre-se que a identidade do povo agora vai ser testada o tempo todo. A intenção de Babilônia é fazer com que eles percam a sua identidade, mudando o nome deles, ensinando uma outra linha de educação, uma outra filosofia de vida, um outro jeito de se viver, outros deuses a serem servidos. Tudo em Babilônia vai contra a identidade, quer apagar a identidade do povo de Israel e dos outros povos também. E contra Daniel aqui, a coisa não é diferente. Então, Daniel ele quer frisar aqui, e é muito significativo ele sublinhar essa herança espiritual. Por quê? Porque a ideia de serem filhos de Israel significa que eles são parte do povo de Deus. Eles são parte do povo da aliança. E por que é tão importante eles se apegarem a essa identidade? E é até bastante interessante, assim, um ponto curioso aqui, os linguistas, alguns linguistas, eles vão dizer que quando eles vão mudar os nomes aqui de Daniel e seus amigos, né, Misael, Azarias e tudo mais, colocando Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar, parece que a escrita que ele coloca aqui, os linguistas vão dizer, no capítulo 1 de Daniel, a grafia dos nomes, ela faz alusão a esses nomes que eles receberam, mas parece que estão escritos errados, como se fosse uma zombação do nome que eles receberam. É bastante curioso, né? É o nome que eles receberam, mas está escrito errado, como se fosse ali uma corrupção que eles escreveram errado para zombar dos nomes que eles receberam, porque eles não são os nomes que os representam de fato diante de Deus. Então eles vão de toda forma lutar contra essas influências de identidade. Eles querem se apegar bastante a essa identidade. E por quê? Por que essa identidade como filhos de Israel ela é tão importante? Porque ela vai remontar lá para Gênesis 12, lá no começo da nossa história. E de novo, se você não assistiu às primeiras aulas, você vai perder algo muito importante aqui para o contexto. Aqui na descrição, a gente tem a playlist do curso. Clica que você vai assistir lá as aulas de Gênesis e você vai ver lá como a aliança ela é formatada toda lá no primeiro livro da Bíblia. E sem entender a aliança, os propósitos da aliança, você vai ser incapaz de entender a Bíblia como uma história só. Por isso é muito importante. Então, voltando aqui, o que tem lá em Gênesis 12? Gênesis 12 vem justamente na parte onde Deus vai chamar Abraão. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, ou seja, saia dessa terra da idolatria. Por quê? Onde é que Abraão morava? Você sabe? Abraão, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 12, era de Ur dos Caldeus. Quem são os caldeus? São os babilônicos. Olha que interessante. Caldeus, Caldeia, Babilônia. A Babilônia
era a capital da nação caldeia. Olha que interessante. O que a Bíblia está dizendo para gente é que Deus chama Abraão para sair da Babilônia e ir para um lugar onde ele vai apresentar para que ele possa morar. Então, o que acontece lá atrás? Isso é muito importante você entender. E essa é uma das surpresas que eu falei na semana passada, que iriam te ajudar a expandir bastante e clicar certos conceitos que a história bíblica está trazendo aqui para gente. O que acontece lá na Torre de Babel? O que acontece é que o povo vai se juntar, vai construir uma torre, e nessa torre eles vão querer fazer o quê? Ir contra Deus, se independerem de Deus. E Deus espalha esse povo pelo mundo, e ali são criadas várias nações, tribos, clãs, famílias espalhadas sobre a terra que vão formar as outras nações. Lembrando que são 70 famílias que são espalhadas pelo mundo, formando 70 nações. E aí, Deus vai numa dessas nações, num desses clãs, numa dessas famílias, no caso a família de Abraão. E o que Abraão tinha para oferecer para Deus? Nada. Abraão não era diferente de nenhuma outra pessoa. Abraão vivia numa nação idólatra, dentro de uma família pagã, numa região pagã. E Deus vai até ele e fala: Abraão, eu quero tirar você daqui, de Babilônia, e te dar um outro lugar para morar. E nesse lugar que você vai morar, você vai receber uma outra lei, um outro jeito de viver, uma outra filosofia de vida. E você vai servir um outro Deus, que no caso sou eu. Então qual que era o propósito da aliança? Lembra? Era o povo de Deus na terra de Deus, debaixo do governo de Deus. Deus chama Abraão para falar o seguinte: eu vou tirar você desse clã pagão, como qualquer outro clã pagão, vou estabelecer você na minha terra, nessa terra que eu vou te dar, e você vai viver na minha presença, debaixo do meu governo, sobre a minha lei, e vai se tornar o meu povo, a minha família. E através de você, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, qual que é o contexto aqui? Deus ordena que Abraão deixe a terra da idolatria, Ur dos Caldeus, e vá para a terra prometida. E o que isso tem a ver com exílio? Lembrando, para onde Daniel foi parar? Para onde Jerusalém, o povo de Israel, os filhos de Israel foram parar? Em Babilônia. Então veja, o exílio de Daniel e de seus companheiros, o exílio da nação de Israel, nada mais é do que uma reversão simbólica desse chamado de Abraão. Enquanto Abraão ele sai da confusão de Babilônia para seguir a Deus, seus descendentes foram levados de volta à terra da idolatria por causa da desobediência. Então Deus fala assim: olha, Abraão, eu vou tirar você dessa terra pagã, onde todo mundo vive para si, onde todo mundo faz o que lhe agrada, onde as pessoas têm um projeto de subir até o céu e tomar o céu para si com suas próprias forças. O pessoal vive numa filosofia própria, humanista, autocentrada. Eu vou tirar você dali e vou te colocar num outro lugar, na minha terra. E vou te dar uma lei que não é sobre autopreservação, não é sobre servir a si mesmo, é sobre servir a um Deus. O Deus maior sobre todas as coisas. E você vai viver de um jeito tão diferente que isso vai influenciar as nações ao seu redor para serem diferentes também. E abandonarem a idolatria e buscarem um Deus verdadeiro. Por isso, Abraão, através de você e do seu serviço a mim, da sua obediência, da sua fidelidade a mim, as nações da terra vão ser abençoadas. As outras famílias vão ser abençoadas também. Mas no decorrer da história, como a gente tem visto no curso, como a gente vê lá no livro dos reis, como a gente vê nos profetas, no livro dos juízes, o povo simplesmente não quer ser fiel. Os filhos de Israel não querem ser fiéis ao Deus da aliança. Eles querem usufruir da terra de Deus, mas sem o governo de Deus. Sem de fato serem povo de Deus. Então, ao invés de viverem de acordo com os princípios divinos, dentro dessa terra que Deus separou para ser uma terra diferenciada de todas as outras nações, o povo quer ser igual a todas as outras nações. Queremos um rei, queremos a lei igual a dos outros, queremos os deuses das outras nações. Em outras palavras, o povo está dizendo para Deus e para todos ao redor: nós queremos ser Babilônia. Lá em Babilônia, todo mundo vive para si, todo mundo busca seus próprios prazeres, suas próprias buscas pessoais de realização. Em Babilônia, cada um por si. E deixa Deus para lá. E Deus está falando assim: ah, então você quer ser Babilônia. Ah, então você quer viver de acordo com Babilônia. Que tal você voltar para a Babilônia? Porque eu não tirei Abraão de Babilônia para ser igual a Babilônia. Eu tirei Abraão de Babilônia para ser diferente. Para ser totalmente diferente.
para ser de acordo com as minhas leis, os meus princípios, os meus estatutos. Agora, se você quer ser como Babilônia, eu vou levar você de volta para a Babilônia. Então, o que é o exílio, meus amigos? O exílio nada mais é do que voltar para casa. Eles estão sendo levados de volta para o lugar de onde eles saíram, para a Babilônia. Porque era exatamente assim que eles viviam. Quando você lê os profetas, eles estão dizendo o tempo todo, vocês vivem igual a Babilônia. As injustiças, a opressão, a forma como vocês tratam o próximo é igual a Babilônia, sendo que eu dei para vocês princípios suficientes para vocês serem diferentes. Mas vocês não querem ser diferentes. Vocês querem ser exatamente como Babilônia. Agora, olha que interessante, eu quero trazer para você aqui um fato gráfico, para você entender ainda mais o padrão que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, dentro dessa história e dentro dessa comparação entre Babilônia e Israel. Olha só esse mapa. Esse mapa é do Google Maps, ou seja, ele é moderno. Eu acabei de tirar um print dele, mas apenas para você se situar aqui em qual região que nós estamos. Veja só, aqui no Iraque, como você pode ver aqui onde estão essas estrelinhas, estão exatamente a região da Babilônia e Ur dos Caldeus. Veja, essa região aqui era conhecida como a Terra de Sinar. E olha o que está escrito aqui no capítulo 1, verso 2, como a gente leu. O Senhor entregou nas mãos dele, de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a Terra de Sinar, essa região aqui, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, essa região, aqui é a Babilônia, você tem lá no Iraque até hoje resquícios arqueológicos ali do reino babilônico, e essa região é a região de Sinar, e aqui é Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu. Então Deus vem até aqui, é uma região aproximada, tá? A gente não sabe exatamente onde foi, mas é essa região aqui, tá? Então Deus aparece para Abraão aqui em Ur dos Caldeus e chama Abraão para sair daqui. Então Abraão vem peregrinando, sai de lá e tal, desce, passa lá no Egito, fica aqui no Egito um tempo, depois vem e acaba chegando aqui na Terra Prometida, onde vai se formar aqui Canaã, a terra de Israel. E aí o povo aqui, eles vão ser totalmente infiéis a Deus no decorrer dos séculos, e aí eles vão ser levados de volta para Babilônia. Agora olha que interessante, o rei leva os tesouros do templo de Israel até a terra de Sinar. O que é a terra de Sinar? Que é essa região aqui, Ur dos Caldeus, Babilônia. Onde a gente vê pela primeira vez a menção à terra de Sinar? A gente vê justamente lá em Gênesis, no capítulo 11. No capítulo 12 há o chamado de Abraão, mas no capítulo 11 o que a gente tem? A gente tem a descrição da criação ou da construção da Torre de Babel, como eu mencionei alguns minutos atrás. Olha só, capítulo 11, versos 2 e 4. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar, essa região aqui, e habitaram ali. Que homens? A descendência de Noé, após o dilúvio. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, onde é que o povo constrói a Torre de Babel? Nessa região aqui, onde estava Abraão, onde estavam as outras famílias da terra. E agora, no exílio, você tem Babilônia, você tem Nabucodonosor, e ele leva as coisas da casa de Deus para onde? Para aquele mesmo lugar onde pela primeira vez aqui na Terra, digamos assim, de uma forma institucional, de uma forma grandiosa, eles se opuseram contra Deus pela primeira vez. Deus os chama dali, os tira dali, constrói uma nação para si, coloca dentre eles o símbolo da sua presença, com as suas coisas santas, para relembrar que Deus é santo e está diante deles, que eles são o povo de Deus. E agora, por causa da sua infidelidade, vem um outro rei, tira as coisas sagradas do templo e coloca de volta no lugar que é o símbolo da independência contra Deus. Olha como é que a história é muito fechadinha. Lembre-se, a Bíblia não é um livro cheio de histórias soltas e isoladas, é uma história só. E Daniel está falando aqui pra gente, olha, o que está acontecendo aqui nesse primeiro capítulo, nessa história, é que tudo que Deus construiu está agora aparentemente sendo desfeito. O exílio é só uma reversão daquilo que aconteceu. Você lembra que o dilúvio é uma reversão da criação, como a gente estudou lá em Gênesis? E aqui, o exílio é uma reversão do chamado para a terra prometida. Eles estão voltando para o mesmo lugar de onde, uma vez, Abraão saiu. Uma outra curiosidade, antes de a gente sair aqui,
Nessa mesma região, né, da terra de Sinar, é onde você tem a planície de Dura, onde vai ser construída a estátua de Nabucodonosor, que mais uma vez é o quê? É um símbolo da independência humana no lugar de Deus. Dessa tendência do ser humano de querer se engrandecer e se colocar no lugar de Deus. A gente vai falar sobre isso no próximo estudo, né? Porque tem a ver lá com o capítulo 3 de Daniel, mas aqui, já que a gente está no mapa, só para você ver que tá tudo ligado, tá tudo no mesmo lugar. Se você tem a Torre de Babel como esse clamor de independência, né? Venham, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até os céus para que o nosso nome seja grande. E aí o que vai acontecer? No capítulo seguinte, que é o capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero levar você para um outro lugar e eu vou tornar o seu nome grande. Eu engrandecerei o seu nome. Porque o seu nome não vai ser conhecido grandiosamente por quem você é, mas pelo Deus que você serve. É isso que vai tornar o seu nome grande. Não é construir uma torre e alcançar os céus que vai te tornar grande, assim como aquele povo, mas é servir a um Deus maior do que todas as coisas. E esse chamado de Abraão, ele é chave para entender o ministério de Israel, porque Israel é a nação diferenciada. Como a gente vê lá em Êxodo capítulo 19, vocês são meu tesouro pessoal. Vocês são meu reino de sacerdotes para anunciar as grandezas de Deus para as outras nações, para que os outros povos reconheçam quem é Deus. Então veja, assim como o chamado de Abraão ali é muito importante para que ele e o povo de Israel possam ser então essa luz para as nações, Daniel ele faz essa introdução agora mostrando o quê? Que ele e seus amigos vão assumir esse papel mesmo em Babilônia. Não é porque eles estão agora afastados da terra de Deus que eles não estão mais servindo ao seu Deus. Então eles se apegam da forma como eles podem, com toda a informação que eles dispõem e com todas as circunstâncias, no caso aqui, a alimentação, a educação, os nomes, mas ainda assim, mesmo diante disso, eles se apegam à sua identidade firmemente, porque eles querem mostrar para todo mundo quem eles são e a quem eles servem. Por quê? Porque eles querem assumir justamente esse papel em Babilônia, que é o quê? Ser luz para as nações. Seguir o chamado de Deus a Abraão, fazendo a mesma coisa, testemunhando sobre Deus mesmo diante de circunstâncias adversas. E por isso eles vão enfrentar todas as pressões para assimilar a cultura babilônica, com os nomes, a alimentação, a educação, tudo isso. Eles batem o pé e falam: não, nós iremos servir o nosso Deus, não importa o quê. Por quê? Porque servir a Deus não é só sobre nós, é sobre a salvação das outras nações. E conforme a gente avança na história do livro de Daniel, você vai ver o quanto esses 4 rapazes vão abençoar e transformar o reino mais ímpio da terra. Eles vão transformar o símbolo da rebeldia, da rebelião contra Deus, num lugar onde pessoas ímpias e as mais ímpias possíveis são redimidas e conhecem a Deus. Então esses 4 amigos, eles resistiram, mas não de uma forma rebelde ou hostil. Eles não fazem greve, eles não saem batendo, eles não fazem guerra, eles não xingam, eles não desobedecem, eles apenas são fiéis a Deus. Isso é bastante evidenciado na própria decisão deles aqui de negociar a questão da alimentação, como eu expliquei lá atrás, né? O verso 9 diz, olha, Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque Daniel era alguém dócil, de fácil trato. A sua influência era pacificadora. E essa combinação que a gente vê no capítulo 1, entre a fidelidade humana, a decisão ali daqueles jovens de serem fiéis a Deus, não importasse o quê, e a intervenção divina, a demonstração do favor e da graça de Deus, é também um tema central em Daniel. Em outras palavras, Daniel quer deixar claro no primeiro capítulo que quando nós decidimos ser fiéis a Deus, decidimos ser fiéis à aliança, decidimos seguir o propósito para o qual Deus nos criou e nos chamou, ele vai agir em nosso favor, porque é do melhor interesse dele fazer isso. É para a sua honra e para a sua glória, é para o louvor do seu nome entre as outras nações, entre os outros povos. Por isso, quando há fidelidade, Deus também é fiel. Ele está no controle da história e ele irá conduzir tudo para o final mais favorável possível. E a nossa decisão, fazer parte disso ou irmos contra isso. E o capítulo 1 termina dizendo que a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. E aqui a gente tem o ponto culminante do capítulo. A fidelidade desses 4 jovens resulta em favor e sucesso inigualáveis, não só diante de Deus, mas diante dos homens. E é bastante curioso porque quase sempre quando a gente vai discutir o capítulo 1 de Daniel na igreja e fazer algum sermão,
Geralmente o sermão é sobre reforma de saúde, é sobre dieta, é sobre o que comer e o que não comer. E embora esse seja, sim, um assunto do capítulo, é muito importante a gente frisar que esse não é o tema central do capítulo. Veja, a questão aqui não é o que Daniel e seus amigos fizeram, como se fosse uma receita de bolo. O que é receber o favor divino? É ficar 10 dias comendo frutas, verduras e bebendo água. Então, se eu ficar de jejum, se eu comer a coisa certa, se eu me abster das coisas erradas, então Deus vai me favorecer. Perceba que esse é exatamente o pensamento de Babilônia. Isso é idolatria. É paganismo. O que é o paganismo? O que eu preciso fazer como um favor a Deus para que ele me abençoe de volta? Ah, então eles não foram fiéis a Deus? Foram. Mas eles foram fiéis a Deus pela fidelidade em si, e não pelo que eles poderiam ganhar. E aquilo que eles recebem não é fruto do esforço deles, no sentido de trabalhar e desenvolver aquilo como um ganho pessoal. O texto aqui é muito claro. A estes 4 jovens, Deus deu. O ponto central aqui desse verso é o que Deus está fazendo por pessoas que resolveram ser fiéis à aliança, ser fiéis ao plano divino. A glória e o exaltamento, a glória e a exaltação do nome de Deus em outra nação. Toda inteligência, toda a cultura e sabedoria que eles receberam veio de Deus. E o capítulo 1 termina reconhecendo isso. E Daniel recebeu inteligência para interpretar todo sonho e visão. Deus deu a Daniel aquilo. Não foi porque eles fizeram uma dieta. Não havia nada de sobrenatural no comer frutas e verduras. Não é isso que os deixou super inteligentes e super sábios e com dom de interpretações e visão. Foi Deus dando a eles a graça porque eles decidiram ser fiéis. Deus está no controle de tudo e ele deseja usar aqueles que são fiéis a ele, independente de qualquer coisa. Então veja, apesar deles começarem como cativos aqui no capítulo 1, eles vão cada vez se destacar mais e mais em sabedoria, entendimento, em caráter. Eles vão alcançar sucesso notável no reino babilônico e também no reino posterior, que vai ser o reino persa. Só que essa ascensão desses jovens, ela não é resultado de mera habilidade ou de esforço humano. Pelo menos não unicamente, né? Como no caso aqui dessa dieta. Tudo isso é fruto da fidelidade consistente a Deus, combinada com a intervenção divina. Deus agindo em favor do homem quando o homem resolve ser fiel. Porque isso cumpre o propósito dele na aliança, que é ser uma bênção para todas as nações. Por que Daniel e seus amigos são abençoados e agraciados por Deus com essas posições, cargos, influências? Para que eles fossem a luz no meio de uma Babilônia em trevas. Para que eles influenciassem Nabucodonosor. Para que eles influenciassem os babilônicos. Para que eles fossem uma referência para os outros judeus que se afastaram da fidelidade a Deus. Eles recebem não só uma bênção, mas uma responsabilidade. Por quê? Porque eles deram um passo à frente falaram, nós vamos fazer. Nós vamos ser fiéis a Deus. No meio daquele restaurante, daquela cantina lá na Universidade de Babilônia, eles falaram, nós seremos fiéis a Deus, não importa o que aconteça. E você vai ver como é que essa fidelidade é trabalhada nos capítulos seguintes, né? Mas isso tudo só reflete o tema central do livro aqui de Daniel. Deus é soberano em todas as coisas. Deus está no controle de tudo, não importa o que aconteça. E ele é capaz de transformar reveses em vitórias, mesmo que essas vitórias não pareçam vitórias no começo. Veja, Daniel e seus amigos, eles conquistaram muita coisa, mas no final eles eram apenas escravos. No final eles continuaram sendo exilados e eles vão morrer em Babilônia. Eles não vão voltar para casa. Mas o que é a vitória ali? A vitória é a fidelidade a Deus. E o resultado dessa vitória é o quê? Eles serão capazes de alcançar o coração de um dos homens mais ímpios que já pisaram nessa terra. E esse homem será convertido e se tornará também uma luz para as outras nações. Deus é capaz, de forma maravilhosa, de transformar derrotas em vitórias para a honra e glória do seu nome. Então eu te espero na semana que vem para a gente dar prosseguimento a esse nosso estudo do livro de Daniel. Tá certo? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.